Lucas, capítulo 22, versículo 15. Eu ia falar sobre Moisés, eu ia falar sobre Josué, ia falar sobre Colossenses, capítulo 2, versículo 14, mas o Senhor me impeliu a falar algo, pelo menos com o título da mensagem. A mensagem não mudou, mas o título mudou, e talvez você vai descobrir o porquê. Capítulo 22, versículo 15 diz assim: vocês não têm o costume, de fazer a leitura responsiva, onde o anunciador lê um versículo e a igreja lê outro, mas nós iremos apenas ler dois, então deixe que eu mesmo lerei. Versículo 15 e 16 diz assim: disse-lhe Jesus: desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu gostaria de agradecer ao Senhor por essa oportunidade que nos é dada, pelo privilégio de estar na casa dele. Talvez alguns não vejam assim, mas saibam, é um grande privilégio poder adentrar nas portas do lar do nosso Deus. Em qualquer outra autoridade, em qualquer outro lugar que você for, você tem que pedir permissão. Mas quando nós vamos à casa do Senhor, nós não temos essa noção do que muitas vezes estamos fazendo, ou até mesmo, por que não dizer, o privilégio que nos é dado. Eu me recordo de alguns dias atrás, que quando estávamos passando por alguns intempéries, e eu olhava e eu não via tanta gente assim. E eu pergunto para você, irmão, faça uma análise introspectiva agora, olhe para dentro de você e responda para o Senhor: aonde você estava? O que você estava fazendo? Por que você não veio? Hoje nós estamos aqui, motivo de alegria estarmos aqui. Olha, temos luz, temos climatizador, temos luz, temos instrumentista, louvor, e você viu como Deus falou já aqui. Poderíamos simplesmente ceiar e irmos embora, mas Deus tem algo a mais para nós, e o que Ele diz no meu coração é: o que eu fiz por você. Muitas das vezes eu sempre pergunto no altar algo: o que você tem feito para Ele? O slogan do meu e-mail, ele diz assim, muitos anos eu carrego essa frase: a sua vida é um presente de Deus para você, e o que você faz dela é seu presente para Ele. O que você tem dado para Deus? Será que nós somos tão gananciosos a ponto de somente querer receber? Será que não é hora de nós podermos retribuir aquilo que Ele nos deu? Eu gostaria de falar sobre algo que nos 10 mandamentos Jesus tirou. Do último mandamento, que diz: não cobiçarás. Jesus, quando andava pelaquela via dolorosa, a Bíblia nos fala que os soldados cuspiram nele. Eu vou falar de 3 presentes que Cristo deixou-nos na cruz. São 9. Hoje eu vou falar de 3. Talvez você já conhece os 9. Então você que já conhece vai relembrar, e os que não conhecem irão ouvir falar desses 3. O primeiro foi o cuspe. Irmão Jovelino, cuspe, sim. O que quer dizer o cuspe? O cuspe quer dizer algo animalesco, algo repugnante. O cuspe não tem poder para ferir a carne, porque todos que estavam ali queriam maltratar. Aqueles que no domingo passado de Ramos tinham gritado: Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. No outro domingo, na outra sexta-feira, estavam apedrejando, estavam cuspindo, estavam maltratando, estavam xingando. Por quê? Por causa do seu lado obscuro, esse seu lado animalesco. E muitas das vezes, quem de nós nunca fez isso?
Nós achamos que nunca fizemos isso com Jesus, mas você sabia que toda vez que você maltrata, que você desrespeita e que você não trata bem aquele pequenino na casa do Senhor, você está fazendo com ele? Porque ele disse que quando nós fizermos aos pequeninos, nós estaríamos fazendo para ele. Eu entendo também que quando estamos fazendo isso diante da presença do Senhor, uma coisa tem sido feita no meio do cristianismo. Eu não digo dos cristãos, mas no meio da igreja evangélica. Não sei se vocês já ouviram falar do pecado de Shalom Hará. Não sei se vocês têm muito costume a cultura judaica, porque o pecado de Shalom Hará, certa vez, um mestre, e existiam uns rabinos nas suas congregações, as igrejas pequenas, se eram reunidas em casas, então eles escolhiam um mestre e falavam: eu vou seguir esse mestre, eu vou seguir a sua doutrina, eu vou seguir a sua lei. Semelhante nós, quando escolhemos uma igreja para servirmos ao Senhor, nós podemos escolher o nosso pastor, mas os nossos pastores não podem escolher as suas ovelhas. Então esses rabinos tinham uma cultura, e esse irmão, tinha uma cultura de chegar todo dia pela manhã. Ele pegava uma maçã naquela quitanda e ia para a sinagoga, e lá ele orava, fazia seus devocionais, e ao retornar ele já tinha pago pela manhã pelas 2 maçãs, a de manhã e a de tarde. Quando ele voltava à tarde, ele simplesmente pegava, porque o movimento já estava cheio, ele pegava a maçã e ia embora. Todos, o dono e os empregados dali sabiam. Porém, certa vez, um novo contratado, não sabendo disso, começou a trabalhar na parte da tarde. E o que aconteceu? O rabino passou pela manhã, pegou as maçãs e foi para o templo. Quando ele retornou, ele pegou de novo e foi para casa. Só que o que aconteceu? Esse irmão não sabia que ele pagava no turno da manhã, e ele começou a espalhar para as pessoas: olha, esse rabino é isso, esse rabino faz isso, todo dia ele vem aqui, olha lá, quer ver? Olha lá, pegou, tá vendo? Isso daí. E aí o que aconteceu? A igreja foi diminuindo, a igreja não, a sinagoga, a congregação deles foi diminuindo. O que aconteceu? Quando chegou certa vez, o rabino falou para ele, alguém perguntou por que a igreja dele estava diminuindo tanto. Ele falou: eu não sabia o porquê. E orando a Deus, esse irmão chegou e falou para ele: mas quem é que vai gostar de ter um rabino ladrão? Ele: não, mas quem falou isso? Aí ele falou: mas eu vejo todos os dias, você passa lá de tarde e você rouba uma maçã. Aí ele falou: não, meu filho, vamos lá no dono da quitanda. Aí chegou e conversou com ele. Ele: não, todos os dias, tem anos que ele faz isso aqui. Ele: meu Deus, o que eu fiz? Rabino, tem como eu reparar isso? Ele olhou para ele, porque ele viu que ele estava arrependido. Ele falou: volte aqui amanhã, eu vou orar à noite, você ore à noite, de manhã você vem aqui e eu vou te dizer como você vai fazer para reparar isso que você fez. E aí ele foi para casa, preocupado, passou a noite orando. Quando voltou no outro dia, essa é a topologia do pecado de Shalom Hará. Ele chegou no rabino e falou: e aí, rabino, o que eu devo fazer para reparar o Senhor por todo o mal que eu falei, por tudo que eu te causei? E ele disse: olha, você vai subir no mais alto monte que você conhece, você vai levar um travesseiro de pluma, de ganso, e chega lá, você vai jogar todas essas plumas, vai sacudir, vai tirar todas elas de dentro dessa fronha. E ele: isso aí é mole. E correu, foi lá e fez. Depois você volte aqui. Quando ele retornou, aí ele falou: e agora, rabino? Já estou purificado, já fiz o que eu deveria fazer para ficar livre da culpa que eu tinha para com você. Ele: só falta uma coisa agora. Ele: o que? Volta lá e pega todas aquelas plumas e coloca dentro da fronha de novo. Isso é impossível, rabino. Ele: pois assim é o que você fez comigo. É impossível de ser reparado, porque você falou daquilo que você não sabia. E quando você falou, suas palavras foram lançadas ao vento, e você já não tem mais como recolhê-las. E uma coisa que essa nova geração tem que entender, que alguns eu chamo de vara verde, mas não é bem esse o nome, mas é bom entender dessa forma, é que
que no Antigo Testamento, no tabernáculo, ele era um símbolo. Veja que para Deus descrever a criação do mundo, dos anjos, de tudo que há na terra, nos céus, Deus usou apenas 3 capítulos. Mas para Deus descrever o tabernáculo, ele usou 50. Deus tinha interesse em querer dizer o que representava o tabernáculo para ele. E no tabernáculo a Bíblia diz que o sacerdote, depois que oferecia o sacrifício, ele ia lá com muito cuidado e retirava aquela cinza que tinha queimado a noite toda e colocava dentro de uma vasilha e colocava no canto. Quando umas pessoas queriam se humilhar diante de Deus, elas iam atrás dessas cinzas e jogavam sobre si, para que Deus lembrasse outrora de uma vara que antigamente, ou uma noite toda, queimou na presença dele, diante do altar dele. E eu não tenho visto isso, pessoas cuidando dessas cinzas que foram outrora brasas quentes diante da presença de Deus. Muitos deles são varas verdes que estão apenas como João Batista no deserto, gritando, como Jesus falou, o que vocês esperavam ver, uma cana brava no deserto? Mas nós temos que entender que antes de Deus fechar com você, Deus já fechou com o seu líder. Deus já foi com o seu líder. E nós não entendemos muitas das vezes que quando a Bíblia fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar, a chama, uma hora, ela para de arder. Não sei se, eu acho que ninguém teve aqui o privilégio, de viajar para uma dessas ilhas onde tem vulcões. E quando nós vimos, pelo menos eu pela televisão, aquelas larvas, ali dizem que a temperatura chega a mais de 1000 graus. Mas você não vê chama ali. Mas você não pode chegar perto. Por quê? Porque ela está quente. Às vezes você pode não estar vendo a chama, mas aquela brasa, ela está quente. Ela era uma brasa curada. Não tem um fogo quando você acende o churrasco, quando a gente tem o costume de fazer. Aí quando fica só a brasa, aí você não vê o fogo. Mas quem é que tem coragem de meter a mão ali? Não tem. Por quê? Porque sabe que ali é algo quente. E assim nós devemos ter cuidado com os anciões. Assim nós devemos ter cuidado com as autoridades. Davi entendia isso. Saul estava deposto, mas ele falou: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? A mesma coisa quando você olha um leão. Ele pode estar machucado, ele pode estar ferido, ele pode estar deitado, mas nunca se esqueça, meu irmão, ele continua sendo um leão. E quando os olhos dele não estiver voltado para você, dá glória a Deus. Porque enquanto ele decidir correr atrás de você, talvez as coisas não sejam como você pensa. O cuspe, ele simboliza esse nosso lado obscuro, sabe? Isso que está nos nossos corações. Jesus resgatou, ele tirou isso de nós. Porque quando ele foi cuspido, ele carregou isso na cruz. Ele poderia ter limpado, mas ele não tirou de cima do corpo dele. Esse cuspe, ele se misturou junto com seu suor e com seu sangue. A Bíblia fala que o sirineu ajudou Jesus a carregar a cruz, mas não diz que ele limpou esse cuspe dele. Por quê? Porque Jesus também escolheu levar esse lado obscuro, meu e seu, aonde as pessoas não conseguem ver o que está dentro de nós, o que está na nossa mente, o que nós estamos maquinando. Jesus decidiu tirar isso de nós, porque a Bíblia fala: não cobiçarás, e não existe esse que não consegue cobiçar. Por maior que seja o período que você viva sem cobiçar, uma hora você acaba cometendo. E às vezes não é porque você fez, mas é porque você imaginou. E para o padrão de santidade de Deus, nós nunca alcançaríamos esse padrão. Então Jesus decidiu carregar esse cuspe. Ele era simbolizado como um presente para nós. Talvez você já ouviu, ou sua mãe já contou para você aquela fábula, da Bela e da Fera. Isso era bom contar para as criancinhas. Depois você conta para elas quando você chegar em casa com os seus filhos, quando ele for dormir. Como é que diz a história? Diz que a Bela se importou com a Fera a ponto de se apaixonar por ela, e aí diz que ele beijou a Bela, beijou a Fera, e a Fera se transformou em alguém, um homem, e eles viveram felizes para sempre. Mais ou menos assim. Sou muito bom de fábula não, tá?
Estou contando logo que eu entendo da Bíblia. Então o que acontece? Entenda, você sendo a fera, e Jesus era a bela, e Ele desceu do alto céu, e veio até mim, até você, mas Ele não apenas tocou em você para que você se tornasse novamente bela, não, Ele trocou de lugar com você, Ele deixou de ser a bela para ser a fera, e pegou nós na condição de fera e nos colocou na condição de bela, aonde a Bíblia diz em Gálatas capítulo 3 versículo 13, que Ele se tornou maldito por nós, para que em nós fosse feito a justiça de Deus. Isso é que nós temos que entender, que Ele não apenas levou esse lado animalesco de nós, mas Ele se importou conosco. E eu te pergunto, meu irmão, como você tem se importado com o Senhor? Aleluia. Da semana passada eu estava lá fora e eu imaginava, e eu estava até feliz, porque nós estávamos lá fora, para que quando os irmãos tivessem a oportunidade de entrar de novo pelas portas dos atos do Senhor, entrasse com cânticos, entrasse com alegria, com o coração rejubiloso, assim como vocês estavam no início do culto aqui, adorando, gritando, assoviando, tinha faltando gente rolando no chão. Um dia eu vou ter a adoração desse irmão Edson. Eu sou meio acanhado, mas um dia eu chego lá. Nós estamos treinando para isso, e eu fiquei imaginando, eu falando, tá vendo, Jesus? É como se Ele falasse no meu coração. Mas talvez nós precisamos de algum incentivo para que isso aconteça. Meu irmão, eu já falei aqui uma vez, Deus quer usar você. Sabe, quando ele estava lá no vale de ossos secos, ele falou para Ezequiel: Ezequiel, profetiza para que esses ossos tenham vida, profetiza para que haja e eles se juntem, profetiza para que faça isso, eles podem viver. Senhor, tu sabe, então profetiza para que venham os ventos, profetiza vida sobre eles. O que Deus não fez, irmãos? E simplesmente mostrou para ele. Porque na terra ele tem uma boca, e a boca dele é a sua, as mãos dele são a sua. E quando você estender sua mão, e quando você orar, e quando você profetizar, Deus irá fazer. Por quê? Porque é a boca dele que está falando através de você. E eu tenho algo a mais para te dizer aqui, meu irmão. Deus não te trouxe aqui para você ser apenas um canal, de um instrumento de bênção de Deus para as pessoas, não. Deus te chamou aqui para que você seja um instrumento de salvação, de cura, de glória na vida daqueles que estão perecendo neste mundo afora. Deus se importou com você, Deus se importou comigo. Essa é a primeira parte, onde Ele diz: eu me importei a ponto de carregar o seu lado obscuro. A segunda parte: eu vos amei o suficiente para me tornar um de vós. Como é que Jesus se tornou um de nós? O que Jesus sentia quando Ele se tornou um de nós? Qual é a imagem disso que nós vemos na cruz? A coroa de espinhos, os cardos, que dizem que os palestinos tinham mais de 10 centímetros. E eles adentraram no crânio do Senhor Jesus, e eles colocaram, não com cuidado, quando a gente ia no canto lá da esquina para pegar alguma coisa que caiu naqueles arbustos onde tinha aquelas flores, não, eles colocaram com pancadas, com cacetetes, e falando: profetiza e dizem agora quem é que te bateu, fala quem foi que te bateu. Então, quando aqueles cardos entraram no corpo de Jesus, era simbolizando eu e você entrando na presença dele, porque ele é santo, porém nós não. Mas com isso também eu entendo que quando eles entraram, aqueles cardos, eles representam frutos do pecado. Lembra do jardim do Éden? Quando Adão pecou, ele falou: a terra produzirá cardos e espinhos, e do suor do teu rosto tu comerás. Então o pecado produziu cardos para o corpo, para o ser humano. Mas Jesus não tinha pecado, Jesus não merecia isso, mas Ele aceitou isso por causa de mim e de você. Jesus nunca se preocupou, Jesus nunca teve ansiedade, Jesus nunca teve medo, Jesus nunca saiu da presença de Deus. Esses são frutos do pecado, mas Ele suportou tudo isso por amor de mim e de você. Em Mateus capítulo 25
7, versículo 46, a Bíblia diz: o meu Deus, por que me desamparaste? Essas não são palavras de um santo, porque Jesus chamava Deus de Pai, mas lá na cruz ele chamou Deus de meu Deus. Por quê? Porque ele não estava mais na condição de filho, e sim de pecador, assim como eu e você, para que eu e você pudéssemos estar aqui diante dele, celebrando diante desta mesa, para estarmos diante da presença dele. O véu se rasgou, o seu corpo foi dilacerado, e por amor, mais uma vez ele diz para nós: eu fiz isso por você, eu te amei o suficiente para me tornar um de você, eu suportei os seus cargos, eu conheço os seus pecados, eu conheço as suas dores, e eu estou diante de Deus, intercedendo por você, não para que você não caia, mas para que quando você se levantar, você ajude não apenas a você, mas todos esses que estão ao seu redor. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa convicção, fazer aquilo que Deus nos chamou, estarmos diante da presença dele e dizer: Senhor, o que é que o Senhor tem para mim hoje? Muitas vezes nós não vemos assim para a igreja, principalmente no culto de ceia. E eu sei que eu não tenho muito tempo, mas eu queria falar sobre esse último perdão, sobre os cravos. E aqui era a mensagem, Colossenses capítulo 2, versículo 14: e havendo ele riscado a cédula que nos era contrária nas regiões celestiais, cravando-as na cruz. Às vezes nós não temos noção do que isso quer dizer. Jesus não precisava ter levado o cuspo até a cruz. Jesus não precisava ser coroado com um espinho na cruz. Ele poderia ter tirado, mas ele levou até a cruz. E Jesus também não precisava daqueles cravos na cruz, mas ele não fez questão, ele não hesitou. Ele poderia ter simplesmente puxado, podia ter contraído seus bíceps, ele poderia ter aquela mão que fez Adão da argila, do pó da terra, aquela mão que criou todos os luminares, que fez todas as coisas existirem, pois a Bíblia diz que tudo existe e subsiste por causa dele, por causa das suas mãos, onde foram feitas, pela sua palavra que foi profetizada. Ele poderia ter retirado, ele poderia ter simplesmente esquivado, mas na hora que eu imagino que o soldado olhava para ele, eu imagino como que ele dissesse: se você não cravar esses cravos nas minhas mãos, eu mesmo irei cravar. Por quê? Porque ali estava uma lista, e ela não é pequena. Que lista é essa, irmão Juvelino? A lista dos meus e dos seus pecados. Imagina você quando você entra na sua casa, você olha para a sua casa, você olha, tem uma infiltração ali, tem uma parede ali que está com mofo, tem um buraco ali que tem que tampar, tem uma pintura que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Imagina Deus olhando dentro de você. Imagina o tamanho dessa lista. Imagina essa lista dos seus pecados, das suas falhas, sendo expostas aqui nesse telão, para todo mundo ver. Quem aguentaria isso? Jesus falou: eles não vão fazer isso, porque eu vou rasgar essa lista. Isto era nos contrário nas regiões celestiais. Cristo pegou, Cristo rasgou, ele anulou, e ele a cravou na cruz, mediante ao seu sangue, pois o seu sangue tampou aquela como é que eu posso dizer, aquela cédula que nos era contrária, e ela foi cravada na cruz. Eu imagino que se aquele soldado não tivesse cravado ela na cruz, o próprio Cristo teria feito isso, porque ele era carpinteiro, ele sabia manusear bem um martelo, ele sabia manusear bem um cravo, e ele fez isso por quê? Por amor. Os soldados empunhavam o carpinteiro no chão, e seus braços iam contra as vigas, iam pressionar o joelho contra o seu antebraço, seguraram sua mão. Jesus olha para o cravo, e no momento exato que o soldado levanta o martelo para edificá-lo, Jesus não poderia tê-lo detido, Jesus não poderia ter feito algo para que aquilo não acontecesse, mas ele não fez. Por quê? Uma história aqui. Geralmente quando eu tenho oportunidade de pregar, eu conto uma história também. Talvez você já conheça essa história. O pai estava na mesa juntamente com seu filho,
Só que um dos seus filhos, assemelha ao filho pródigo, um dos seus filhos saiu e não voltou mais. E o seu pai não sabia o que fazer. Já tinha mandado cartas, procurava em todos os lugares e não o encontrava. E o seu irmão já não aguentava mais o olhar triste do pai, todos os dias no café da manhã, olhando e vendo a falta do seu irmão. A certo ponto ele falou: pai, eu irei sair e eu só volto com meu irmão. E aquilo trouxe um certo ânimo para o seu pai. E ele foi. E ele já tinha rodado a circunvizinhança, já tinha gastado o dinheiro que ele tinha. E quando chegou, encontrou um homem onde as pessoas estavam para apedrejá-lo. Na verdade, eles iriam crucificá-lo, porque lá estava um adúltero, prostituto, drogado, um ex-presidiário, um assassino, um estuprador. E ele tinha feito todas essas mazelas dessa vida. E ele não tinha mais o que fazer, ficou lá para ver a execução. Mas quando ele olhou, ele reconheceu aquele homem. Ele disse: aquele é meu irmão. Vocês não podem crucificá-lo. Meu pai é muito rico. Eu vou da minha terra, eu vou buscar dinheiro e ele vai pagar tudo isso que ele fez. Mas o que ele fez não pode mais ser pago. O que foi feito com preço de sangue. E seu irmão vai ter que morrer. É olho por olho e dente por dente. Mas ele: como é que eu posso fazer então para tirá-lo de lá? Só existe um jeito: é você morrendo no lugar dele. E ele decidiu morrer no nosso lugar. Ele decidiu morrer no lugar do irmão dele. Mas quando o irmão dele desceu, ele disse algo para o irmão dele. Ele: vá e diga para o pai que eu não aguento mais vê-lo chorando. E por causa dele é que eu vou me sacrificar. E por causa de você, para que você possa voltar para o lar. Então Jesus saiu do seu mais alto e sublime trono, desceu a essa terra. Ele padeceu. A Bíblia fala que teve cargos sobre ele. A Bíblia diz que uma lança o transpassou. A Bíblia diz que pegaram as vestes dele e lançaram sorte. A Bíblia diz que ele carregou um cuspe que não era dele. A Bíblia diz que ele levou sobre si os nossos pecados. A Bíblia diz que o cativo que nos traz a paz estava sobre ele. E por que ele fez isso por nós? Você tem noção disso? Você sabe por que Jesus fez isso? Foi por amor, irmãos. E esse precioso sangue de Cristo, não pense que esse vinho que nós tomamos aqui é apenas um símbolo, não. Ele é muito precioso. Eu sei que nós não temos tempo. Eu lembro do Léo nessa hora. Calma, irmão Jovelino, a gente tem visitantes. Mas você sabia que através do sangue do Cordeiro, até os anjos venceram a Satanás por causa do sangue de Cristo que foi derramado lá na cruz? Apocalipse capítulo 12, versículo 8. E eles, havendo 12, versículo 11: eis que pois venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Miguel e seus anjos lutaram contra Satanás e os tiraram de lá por causa do sangue do Cordeiro que foi derramado. Esse sangue foi nos derramado há 2000 anos atrás, irmãos. Quando Jesus me chamou e te chamou, ele já tinha perdoado todos os nossos pecados. Eu só não falo de Hebreus 10, que depois você procura em casa, 19 e 20, que talvez possa dar um nó na sua cabeça. Jesus perdoou os meus pecados de ontem, quantos dizem amém? Jesus perdoou os meus pecados de hoje, quantos dizem amém? Jesus perdoou os meus pecados de amanhã, quantos dizem amém? Como? Não quer dizer que eu aceito a Jesus, posso continuar pecando? Ele já me perdoou? Hebreus 6, versículo 4 diz que aquele que, cometendo pecado, voltar a pecar, não para que ele seja renovado em arrependimento, é impossível que isso aconteça, pois se assim o fizer, estará colocando o sacrifício de Cristo a vitupério. O que a Bíblia está querendo dizer?
é que nesse tempo, lá atrás, Jesus já me perdoou. E Ele não vai vir de novo ser crucificado para me perdoar. É como quando você já tem uma conta, uma fatura que já está paga, e você chega diante do caixa e fala: eu vim para pagar essa conta de novo. Meu filho, essa conta já foi paga. Existe a palavra de Deus, é a Logos, é uma espada grande. E existe também a palavra de Deus, algumas vezes representada como Rema, é uma palavra pequena. E nós temos que estar com essa palavra Rema todos os dias diante de Satanás. Todas as vezes que ele vier imputar o nosso erro, o nosso cargo, o nosso pecado, a nossa malignidade, todas as coisas que é contra nós nas regiões celestiais, nós devemos falar: o preço já foi pago, a cédula foi rasgada, Cristo cravou ela na cruz. Eu não te devo mais nada, Satanás, eu não devo mais nada, porque Ele pagou com seu precioso sangue, e eu creio que Ele não precisará vir outra vez para pagar, porque só apenas uma vez o sacrifício dele foi feito, e ele já basta para toda a eternidade. Apenas creiamos que o sacrifício já foi feito, pois como ele mesmo falou: eu desejei muito ter esta comunhão com vocês. Por quê? Porque Jesus sabia que ali estava anulando os decretos da lei. Ele estava tirando tudo aquilo que nos era contrário, tudo aquilo que nós iríamos passar, Ele já estava suportando. Então, somente gostaria que você lembrasse disso. Primeiro, eu vos amei o suficiente para levar sobre mim o seu lado animalesco. Segundo, eu vos amei o suficiente para me tornar um de você, que é a promessa dele através dos espinhos. E terceiro, eu te perdoo através dos cravos que estão nas minhas mãos. Eu não sei como é a liturgia da ceia, mas antes eu gostaria de fazer uma oração. E os que assim desejam, por favor, se coloquem de pé. Você não mais um dia nós vamos bater muito sobre isso aqui. Você não mais precisa pedir perdão pelos seus pecados. Cristo já te perdoou, e Ele te perdoou antes de você nascer. Ou você acha que você lembra de todos os pecados que você fez? Você tem todos eles anotados? Você colocou todos eles diante de Deus? Se você esqueceu um, você acha que Jesus vai te perdoar? Ele já te perdoou. Creia, aceite a graça. Ela é, desculpa a expressão, ela é escandalosa mesmo. Ela não tem, sabe, desculpa a expressão, eu não tenho palavras para descrever. Ela é quase que inescrupulosa. Ela não tem noção desse entendimento nosso tão pequeno, tacanho. Por quê? Porque Ele me perdoou antes mesmo de fazer. Ele disse para Pedro, Pedro olhou e falou: Senhor, eu vou contigo, seja para a morte, Senhor, eu não vou retornar, eu não vou retroceder. Ele falou: Pedro, quando tu cair, antes do galo cantar, quando tu cair. Ele não disse que ele não ia cair. Jesus já sabia que ele ia cair, e Jesus já tinha perdoado ele. Sabe qual é o pior problema do cristão? Ele crê que Deus é capaz de perdoar o drogado lá fora. Ele crê que Deus é capaz de perdoar o estuprador lá fora. Ele crê que Deus é capaz de perdoar o ladrão lá fora. Mas ele não crê que Deus é capaz de fazer isso na vida dele. Ele se acha pequeno, sendo que ele não sabe o tamanho do Deus dele. O Deus que fez tudo por ele. Sabe, minha esposa está grávida. Nós estamos preocupados com os pertences do bebê. E assim é eu e você. Quando Deus nos trouxe para o mundo, o enxoval do irmão já estava pronto. Tudo que nós precisarmos já vai estar pronto. O máximo que a gente precisa fazer é de vez em quando dar uma chorada, sabe? Com a manhãzinha. E aí o pai: ô meu filho, você está precisando disso, pega isso, faz aquilo. Então essa é a sua hora. Sabe, esconda-se nele, nas asas do amor dele. Diga para ele: Senhor, como eu amo o seu nome. Tu tens o nome mais lindo que eu conheço. O Senhor me
salvou, o Senhor me tirou lá de trás, da lã das ovelhas malhadas, e o Senhor permitiu que eu estivesse aqui neste lugar bonito, para estar te louvando, te bendizendo, exaltando o teu santo nome. Quantos têm motivos para agradecer a Deus? Quantos tiveram a vida mudada por esse Deus? Eu te digo, meu irmão, isso ainda é apenas o começo, muito mais Ele fará. Todos olharão para você e dirão: lá vai um bendito do Senhor, lá vai uma bendita do Senhor. Eu vou na casa daquele irmão para ele orar por mim, eu vou na casa daquele irmão para ela orar por mim, e Deus irá fazer uma grande obra. Irmão, onde você congrega, eu quero ir lá na sua igreja, eu quero que o seu Deus seja o meu Deus, porque eu quero que o seu Deus opere as maravilhas que Ele opera na sua vida, na minha casa, nos meus negócios, na minha parentela, na minha cidade.